Outro dia eu vi uma pessoa, foi logo no início da igreja, ela me viu rabiscando algo no final de uma canção que era uma das últimas canções. E depois eu subi, preguei, né? E no final ele falou: pastor, desculpa fazer a pergunta. Eu vi o senhor puxar uma folha de papel, anotar um monte de coisa. Não vai me dizer que o senhor preparou o sermão na última música. Eu falei: olha, eu tinha vindo com uma mensagem pronta e o Espírito Santo me disse que eu estava correto em dar atenção àquele assunto que a igreja precisa, mas que hoje não era o dia. Então naquela hora ele me deu uma direção e eu simplesmente fiz a resenha. Ele falou: pastor, o senhor preparou um sermão em menos de 2 minutos. Eu falei: não, criatura, em menos de 2 minutos eu preparei o esboço. Esse sermão levou uma vida inteira. É muito tempo com Deus, é uma vida de oração, uma vida estudando a palavra, uma vida de experiência. A organização disso na forma de notas, 2 minutos. Falei: mais respeito com as minhas mensagens. Porque se fosse assim tão simples, né? Se toda hora nós vamos falar algo, a gente só precisa de 2 minutos, qual a necessidade de você se dedicar à palavra para ter o que comunicar? Então, naquele momento eu falei: olha, só quero que você entenda, né, que a coisa não é tão simples e nem tão rápida. Nós temos uma responsabilidade, antes de mais nada, de buscar em Cristo. Ele é o único que pode de fato multiplicar e dar alimento de verdade, né? Nós temos essa responsabilidade de buscar nele e entregar. Mas o povo precisa mais do que apenas ter alguém que ore por eles, o que Jesus fazia. Precisa ter mais do que alguém que reparta a palavra, porque isso Jesus também fazia. E ainda assim, olha para eles e diz: são como ovelhas que não têm pastor. Pastoreamento é necessário, mas muitas vezes, talvez aqueles de vocês se converteram há menos tempo, pegaram uma época da igreja onde a mentalidade já é diferente. Mas deixa eu dizer, o modelo de igreja que a minha geração pegou crescendo desde criança era muito diferente. Eu lembro quando garoto, igrejas de 200 pessoas eram consideradas igrejas grandes. Igreja de 400, 500, para nós assim era muito grande. Mas se a igreja tivesse 1000, já era mega church. Não vivíamos essa realidade. Isso criou toda uma tradição, um modelo. Principalmente nas estruturas denominacionais, quando terminava o culto, o pastor ia para a porta, pegar na mão de todo mundo. Ele conhecia todo mundo, nome por nome, né? Hoje a gente nem conseguiria isso, porque são 6 portas só para sair daqui, né? Mas eu fico imaginando a dinâmica, o tempo que a gente precisaria no intervalo entre esse terceiro culto, por exemplo, e o próximo, o quarto, o tempo que precisaria para pegar na mão de um por um e cumprimentar todo mundo. Teve um dia que eu estava num voo, eu sentei fui acomodado num dos assentos da frente e alguém que estava acompanhando no dos fundos. E eu fiquei ali esperando a pessoa que estava do fundo sair, para a gente sair junto. Gente, eu fiquei com dó daquela comissária. Tem um bom dia, senhor. Tem um bom dia, senhor. Tem um bom dia, senhor. Tem um bom dia. Quando eu parei de contar o tem um bom dia de número de 89, eu falei: deixa, eu não vou acompanhar isso, né? E eu fico tentando imaginar que desenho seria hoje. Mas me lembro de uma época que o pastor que não fizesse isso, não conhecesse todo mundo pelo nome, não pegasse na mão de todo mundo, ele não era pastor. Isso nos coloca onde? Quando minha esposa Kelly fez o curso dela na faculdade de pedagogia, eu brinco que eu fiz pelo menos metade do curso junto, porque ela me contava as aulas, trabalho, tinha coisa que me fazia ler junto, livro, né? Eu lembro de um artigo que eu vi ela assim, rindo daquilo. Eu falei: o que foi? Ela falou: muito boa essa crítica. Era uma crônica, um artigo, né? E resumindo a história, era mais ou menos assim: uma pessoa tinha sido congelada séculos antes e descongelada na modernidade. Quando ela voltou à vida, o choque foi gigantesco, né? Eletricidade, carros, avião, nem se fala. A pessoa estava apavorada com aquele novo mundo moderno, diferente de tudo aquilo que ela conheceu. E a crítica terminava com essa pessoa encontrando, né, um lugar de tranquilidade nas escolas, porque diz que tudo estava exatamente igual séculos atrás. Era para criticar a falta de avanço no sistema educacional. Eu também ri daquilo e pensei na época: não seria diferente em algumas igrejas, né? Porque muitas vezes nós queremos ficar com aquela mentalidade da época que existia nas cidades pequenas do interior, o médico de família. Ele conhecia todo mundo, né? Esse não é mais a nossa realidade, principalmente a realidade dos grandes centros. Nós não podemos imaginar o desenho de uma igreja que cresça como Deus quer que cresça, com um modelo de assentamento que ou sufoca esse crescimento ou expande a liderança. E a Bíblia tem solução para as duas coisas. Qual a solução?
delegue-se o ministério, terceirize-se o ministério. Então, eles começam a entender, isso aqui é importante, mas pode ser feito por outro. Essa outra área é importante, mas pessoas podem ser levantadas, um exército será mobilizado. A visão que nós precisamos ter como igreja é que na igreja não existe um pequeno grupo de líderes que serve e o resto da multidão que é servida. Essa não é a visão bíblica. Paulo, em 1 Coríntios 12, diz que coletivamente nós somos o corpo, mas individualmente nós somos os membros. E como membros, cada um de nós tem uma função e um papel na edificação de outros. Todo mundo tem responsabilidade de cooperar com alguma coisa para o resto do corpo. A menos que você acredite que é um apêndice no corpo de Cristo, que se for tirado não faz falta, uma verruga que nem de enfeite dá para dizer que serve. Mas talvez você diga, pastor, eu não sou olho, mas sou boca. Eu não sou mão, mas sou pé. Cada um de nós tem uma função. E nós precisamos entender qual é a missão dos ministros que Deus levanta para guiar o rebanho. Eles não são, na definição do bom paranaense, gente que faz. Eles são gente que faz os outros fazerem. Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Outra possibilidade de tradução seria, ele deu homens como dons, como dádivas à igreja. A Bíblia diz, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o propósito dos 5 dons ministeriais, qual é? A Bíblia diz, para a capacitação dos santos, do povo. Para que eles têm que ser capacitados? Para a obra do ministério. Logo, quem faz a obra do ministério? Todo mundo. O propósito não é que os líderes façam tudo, mas que eles organizem todos aqueles que vão se mobilizar em prol de todo mundo. Quem está entendendo, diga amém. E se nós não tivermos a visão e o entendimento correto, nós não vamos conseguir crescer, ou crescendo não vamos conseguir ter cuidado. Um dia desse, uma pessoa me abordou no final do culto e falou, pastor, eu preciso de 20 minutos seu para um aconselhamento. Eu falei, não vai rolar. A pessoa me olhou, como é que é? Eu falei, sem chance, eu estou no intervalo de culto, eu não tenho 20 minutos para você. Aqui é só um sorriso, é um abraço, uma foto, ou escrevi no livro que essa turma que está na fila esperando. Mas posso marcar um horário com você durante a semana? Eu falei, também não. Eu falei, por que não? Eu falei, porque eu também não atendo durante a semana. Hoje eu pastorei os pastores de todas as nossas alcances e todos eles nos ajudam num modelo de pastoreamento. E nós precisamos entender que isso não se trata de ter um posicionamento de dizer queremos ser inacessíveis. Nós queremos ser acessíveis para muito mais gente do que o que já temos. E a única maneira de vivermos isso é voltando ao desenho bíblico. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, ao olhar para essas verdades, nós precisamos entender a importância das células, que é o termo que nós usamos para nos referir a esses grupos, ou o que era no Novo Testamento chamado de igreja nas casas. Outro dia alguém falou para mim, não tem o termo célula na Bíblia. Falei, apesar disso, não deixe de ter uma célula no seu corpo. Falei, o que nós temos na Bíblia é uma comparação e uma alegoria em 1 Coríntios 12, de que as divisões do corpo falam a respeito de nós e do nosso papel. Eu falei, provavelmente se Paulo tivesse o conhecimento biológico que nós temos hoje da célula, entendesse o crescimento via multiplicação, pode ser que ele tivesse usado a figura que nós decidimos usar. Mas apesar do termo célula que nós aplicamos não está lá, o princípio da igreja nas casas, dos pequenos grupos, de ter chefe de 10, de 50, todos eles estão lá. E nós queremos praticá-los.